iniciar. Então, estamos hoje aqui na reunião 18, né, do curso de Yang News 3, e falamos da outra vez, né, no encontro passado, né, no final do último encontro de julho, a gente mostrou o panorama geral da renormalização, da QED, colocando os contratermos, né, não fiz os cálculos, mas imaginamos que anteriormente, em outros cursos que nós já demos aqui, inclusive os cálculos das partes infinitas foram feitos e nós já sabemos como estruturar os contratermos a partir dos cálculos radiativos. Agora vamos direto para as identidades de ordem, né? Então nós temos vamos falar de dois tipos de QED. A QED estenorial, que é a QED de Dirac, né? Elétrons, pósitrons e fótons, e a QED escalar, né? A QED escalar de Salam, que são partículas escalares, antipartículas escalares e fótons. Bom, então retomando aqui, nós vamos trabalhar. Nós temos os três funcionais geradores com que nós trabalhamos na formulação da integral de caminho. O Z, o W, né, que é a ação efetiva, o gerador das funções de Green conexas, e o J e o gama, que é o gerador das funções de Green conexas, one-particle reducible, que é o gama, vamos dizer assim, dos campos clássicos. Então nós temos esses três funcionais, dos quais nós já falamos, né, sucintamente alguns encontros atrás e vamos dizer, estamos supondo que é conhecido de cursos anteriores. Então vamos pensar o seguinte, tá bom? Eu vou seguir um pouco umas notas que eu tenho antigas para poder evitar para não precisar fazer todos os cálculos intermediários e dar os resultados corretos. Eu vou dar alguns resultados, mas vou dizer como se chega, claramente, né? Então a primeira coisa que a gente faz, vamos armar. Notas do dia ainda vamos falar. Oi? Essas notas do dia ainda vamos falar por si mesmo. Sei, vamos precisar digitar essas notas, né? Vamos lá. Então, o gerador funcional completo, né? Antes de pegar os mais especiais. Então tem aqui, no caso da QED, então vamos pensar, no caso da QED nós temos o fóton, né? Temos as correntes, vamos dizer assim, as correntes associadas, as correntes associadas, né? A corrente do fóton, assim, e as correntes, né, externas associadas ao elétron, ao campo do elétron. Então vamos chamar aqui uma corrente zeta barra e zeta. Então vamos já acoplar. Tá? Então vamos definir dessa forma aqui. A gente poderia perguntar, não tem ghost. Então, essa é uma questão que a gente vai falar daqui a pouco, né? Bom, então aqui nós vamos integrar, então, o Z vai ser uma integração sobre os campos, né? Então sobre o AMI, sobre o Psi, e sobre o Psi, integral funcional. E aqui nós vamos colocar a ação da QED, a ação clássica, vamos colocar assim, a ação clássica da QED, da eletrodinâmica, né? Vamos colocar aqui o gauge fixing, mais a ação de gauge fixing, e mais a ação com as fontes. Né? Claro, vamos tomar aqui o nosso gauge fix, né? A nossa ação de gauge fixing vai ser integral. A nossa ação de gauge fixing, vou botar para cá, vai ser integral, né? Em D4x. Né? Eu vou ver a convenção que eu usei aqui, se eu botei alfa sobre 2 ou 1 sobre 2 alfa. Aí estou usando aqui o 1 sobre 2 alfa, né? Está sendo gauge fixing, está certo. Botei 1 sobre 2 alfa. Porque às vezes eu boto alfa sobre 2 ou 1 sobre 2, eu botei 1 sobre 2 alfa, né? Dmi a mi ao quadrado. Então a gente sabe, na QED, se a gente adota esse gauge, essa escolha de gauge aí, nós temos um gauge que não precisa, o ghost se desacopla. Claro que nós podemos ter na própria QED ghosts que não se desacoplam. Por exemplo, se nós escolhemos um gauge fixing um pouquinho mais exótico, mais ou menos assim, um funcional de gauge fixing que seja dado por algo do tipo dmi a mi mais a mi. Se nós escolhemos, por exemplo, esse gauge fixing aqui, é um gauge fixing legítimo? É. Complicado? É. Mas esse gauge fixing, mesmo na QED, ele vai ter
ghost. Então nós não estamos trabalhando com essa possibilidade, com essa ideia de ter ghost na TV. Vamos trabalhar com redes fixas que não requerem ghost. Aliás, também, quando a gente for falar da parte não abeliana, eu trouxe um material que eu tenho aqui, uma série de referências sobre gate fixings em teorias não abelianas e que não pedem ghost. Então, claro, o mais conhecido é o gauge axial. No gauge axial, numa teoria não abeliana, no gauge axial os ghosts se desacoplam. Mas tem uma série de outros gauges. Tem uns artigos aqui interessantes, né? Com Ruthless Connection, que é Which Gauges are Ghost Free? Depois nós temos um artigo aqui do nosso colega romeno, que trabalha no Brasil, que trabalhou, se aposentou, Dória, inclusive, é grande amigo dele, que é o Yossi Frankel, né? Tem esse physical review aqui do Frankel, que é muito interessante, é Class of Ghost Free Non-Abelian Gauge Theories. Então, quer dizer, uma classe de teorias de gauge não abelianas livres de ghost. É um artigo interessante. Claro, a gente, em geral, adota o famoso gauge covariante, o gauge de Faddeev-Popov, o ghost de Faddeev-Popov, mas é bom saber que temos várias escolhas de gauge que não pedem, né, ghost. Tem uma, a que eu vou dar também, na próxima aula a gente fala mais disso, porque a gente vai entrar no caso não abeliano. Tem também essa conferência que aconteceu em Viena em 1989, que era gauges físicos e não standard, né? Physical and non-standard gauges, como procede uma conferência organizada pelo Pullmer, pelo Schroeder, pelo Gay, lá em Viena em 1989. Uma conferência bem famosa conferência, bem interessante. Então, mas aqui na QED nós vamos estar trabalhando do gauge, dos gauges covariantes, vão estar aqui, tocar essa classe, o gauge do Lorentz, na verdade, né? Você poderia falar um pouquinho sobre essa questão de órbitas? De quê? Órbitas. Bom. Isso, quer dizer, porque as órbitas, eu poderia falar sobre isso no caso abeliano, que aí a discussão é mais completa, porque vai falar de, digamos, de órbitas finitas, órbitas infinitesimais. Eu acho que é mais interessante a gente deixar para a próxima reunião. Então, nós vamos colocando aqui, gauge fixo a gente vai estar usando esse e não precisa de pouco. E vou colocar aqui a nossa introdução das fontes para poder ficar claro que a gente tem, né? Como é que é a nossa ordem? Porque aqui no caso dos campos fermiônicos são anticomutantes, então é importante a gente ter uma ideia da ordem em que aparecem o B4, o X, aí nós vamos ter o JMI, a fonte associada, a fonte externa associada ao campo eletromagnético. Aqui vamos ter o zeta barrado psi e aqui o psi barrado zeta. Então, claro, quando a gente fizer uma derivada, né, funcional em relação ao psi barrado, o zeta vai aparecer funcionalmente. Lembrando que as derivadas, né, funcionais com respeito aos términos, elas são anticomutantes. Então, os términos são anticomutantes. Então, tem um problema de sinal que eu vou deixar que depois vai aparecer. Bom, então é isso aqui. Essa que seria a forma do gerador funcional completo. Depois a gente tem a gente vai fazer a passagem automaticamente nas identidades de ordem para o dado. Então, se nós fizermos variação, o que nós queremos? Nós queremos ter, na teoria quântica, descrito por esse gerador funcional, invariante de gauge. Lembrando que o elemento de volume aqui, ele é invariante de gauge, nós não temos isso é invariante de gauge. Então, a variação de gauge do Z, a ação clássica é invariante de gauge. Então, isso aqui tudo, todo elemento de volume aqui, o espaço funcional é invariante de gauge. A ação clássica é invariante de gauge. A primeira variação de gauge que nós vamos ter, quando a gente fizer ΔZ, né? Vamos especificar também qual é a transformação de gauge que nós estamos usando. Então, nós estamos usando aqui o psi' exponencial de IG. Acho que vou colocar a constante de complemento nas minhas notas eu botei o G. Acho que eu botei o G, eu tinha mania de botar essas notas são antigas, né? Eu botei IG, vou botar assim. I, E. Vou botar G, geral. Assisti um filme. Pode falar, IG, alfa. Teve um filme que é no museu, que de noite, aqueles bichos palhados Sei. saíram. Sei qual é. Isso aqui assim, também de noite. Aqui esses IG, aqui eu vou botar aqui a função alfa de x, né?
Claro, psi barrado, e aí tem a transformação infinitesimal, é delta psi igual a i g alfa psi. Não preciso dizer que eu acho que nesse curso aqui todo mundo já é desenvolvido o suficiente para saber que esse alfa que está aqui é o parâmetro de gate fixo, né? É constante. Esse alfa que está aqui é a função associada às transformações. Eu estou usando a mesma notação, mas se quiser poderia ter usado aqui o parâmetro psi, para não confundir com esse alfa. Esse alfa de x é o parâmetro da transformação de gate. Esse alfa aqui é o parâmetro de gate, não tem nada a ver. Esse alfa é uma constante, esse alfa é uma função. Poderia ter colocado aqui um zeta, se quiser. Não estou fazendo gate, mas geralmente a gente usa o zeta para falar do RC gate, né? Então eu acho melhor deixar aqui o psi, né? Falar do RC gate. Então vou botar aqui alfa mesmo, sem saber, sabendo que esse alfa aqui não tem nada a ver com esse alfa aqui. Bom, muito bem, então tem delta psi, e nessa convenção, né, nessa transformação, a variação do AMI é menos G, menos D de alfa, né? Acho que eu vou só usar porque tem que ter cuidado onde é que o G vai aparecer. Deixa eu ver se eu botei aqui menos mini alfa mesmo. Isso, é menos mini alfa. Menos mini alfa. Beleza. Bom, então, essas aqui são as transformações. Pode falar. Já pudesse, explorando o paralelo, um delta mi igual a um polinômio. Sim. De alfa. Você diz, é uma derivada do polinômio. É um delta mi i, né? Assim você tem um conjunto de campos. Entendi. Se você tiver um conjunto de campos abelianos, né? Abelianos. Aí você vai ter o demi, e aqui polinômios, né? Isso. E de alfa, né? Isso é uma coisa que a gente pode ver depois separadamente. Isso é legal. Uma situação em que você tenha mais campos de gate associados à mesma simetria abeliana. Tá legal. Bom, então com isso aqui, eu vou ter a transformação do gate fixo, vai ficar claro. Vai ficar. Vou fazer, quer dizer, com essas transformações aqui, claramente, né, você está na parte infinitesimal, o delta psi barrado tem um menos i. Então, com essas transformações aqui, a gente vai tirar a transformação do gerador funcional Z. Então, a variação de gate do Z, que eu vou querer que seja invariante, eu quero ter invariância de gate na versão quântica da teoria. Então, isso aqui vai produzir para nós. Da onde é que vão vir as variações de gate? Do gate fixo, tudo aqui invariante, vai vir do gate fixo. Então, nós vamos produzir um I, aí vamos ter aqui integral de d4x, tá? E aí, ao quadrado, vai por 2 alfa, vai cancelar 1 sobre 2 alfa, vai ficar 1 sobre alfa, dmi a mi. E aqui a variação do AMI. Então aqui vai produzir dmi do dmi. Aqui vamos ter o menos G dmi. E aí aqui vai ficar dmi alfa. Alfa de x. Né? Então nós estamos tendo aqui a variação. E ele vai produzir esse D'Alembertiano aqui do alfa de x. Claro, na variação dos termos de fonte, nós vamos ter I, aí vamos ter o primeiro termo aqui, que é esse termo aqui. Nós vamos fazer a variação do delta psi. Então nós vamos ter mais I, aqui o I, aí vamos ter zeta barrado, aí vamos ter o delta psi I, G, alfa de x, psi. Na variação do zeta, né, do psi barrado, vamos ter aqui I integral de d4x, aí vai ficar o psi barrado, psi barrado, que é menos I, alfa de x, perdão, psi barrado, zeta. Muito bem. Então isso tudo aqui vai aparecer aqui no integrando, porque eu estou variando essa exponencial. Então, quando eu variar essa exponencial, a gente mantém a exponencial, quer dizer, a variação, quando eu botar assim, I elevado a S gate fixo. Né? Estou variando isso aqui. Então, a variação de gate disso aqui é a própria exponencial, I do gate fixo, vezes a variação aqui do integrando, do expoente. Aqui vai aparecer I, e aí a variação do gate fica, vai aparecer D4x, 1 sobre alfa, e aí dmi a mi, né? Então lembrar que esse aqui é o alfa de x, esse aqui é o parâmetro alfa, tá? Então aqui 1 sobre q, 1 sobre alfa, e aqui vai aparecer dmi a mi, menos D'Alembertiano,
basicamente lambertiano no alfa de x. Então, estou só explicando como a gente fez isso. A variação do J, né, ela vai, aqui tudo invariante, ela vai entrar aqui. Então, vai ser a variação da exponencial, que é a própria exponencial vezes a variação do expoente. Então, isso aqui vai estar aparecendo no integrando, né, depois que eu fizer a variação. A mesma coisa aqui, variação dessa exponencial aqui, exponencial de I, essa aqui do J, mi, ali, então essa variação aqui vai aparecer aqui, não botei essa variação, botei a variação do gate fixo, a variação desse ferro, vamos fazer a variação desse cara. Então vai aparecer esse termo. Vai descer a exponencial, se mantém, vai aparecer I, aí aqui vamos ter integral, d4x, jmi, e a variação do ami, que é menos dmi alfa de x. Tá? Então isso aqui vai aparecer também no integrando. Então nós vamos ter no integrando, né, essas integrais vão aparecer aqui embaixo. Vão descer quando eu fizer as variações. Claro, né? A variação do exponencial. E aí esse parâmetro de gauge, né, ele é um parâmetro arbitrário. A gente pode aqui fazer uma integração por parte. Esse D'Alembertiano aqui, eu posso mover ele para cá. Então vai ficar um D'Alembertiano do dmi a mi. Vamos colocar assim. Eu movo esse D'Alembertiano para cá para liberar esse alfa de x aqui. Então eu libero esse alfa de x, esse alfa de x está liberado, esse alfa de x está liberado. Então eu tenho uma integral em d4x que vai aparecer esse parâmetro de gauge aqui, vezes tudo isso que está aqui. Está aqui. O que eu faço para eliminar essa integral de x no espaço-tempo que está aparecendo aqui no integrando, né? Na frente dessa exponencial. Eu vou tomar esse parâmetro de gauge, vou supor que a minha função alfa de x é um epsilon delta de x menos y. Então, com isso, eu estou eliminando a integral de x, eu elimino essas integrais de x, tomando esse parâmetro de gauge aqui, local. E vou ganhar, quer dizer, aonde tem x, as integrais vão dar y. E aí eu vou ficar com essa integral aqui, vou ficar com essa. E vamos lembrar o seguinte, né? Claro, nós vamos substituir. Então, quem é o psi? Né? Então, o psi é o campo que está aqui. Nós vamos ter, dentro da integral funcional, vão aparecer para nós essas grandezas aqui. Dmi a mi, psi barrado e esse jmi aqui. Aqui é a mesma coisa, eu vou tirar esse dmi aqui, eu vou fazer uma integração por parte. Dmi alfa do jmi, eu vou colocar dmi do jmi. Então isso aqui vai ficar integral por parte, vai trocar o sinal, vai ficar dmi do jmi alfa de x. Então depois que eu tiver todas essas integrais, né, dentro do aqui, todas essas integrais na posição aqui do integrando, né, quando eu fizer o delta do j, estou fazendo delta do z. Então, vamos tomar essa função parâmetro de gauge, esse parâmetro de função de gauge, que é o epsilon delta de x menos y. Vai matar a integral de x. E ao isso aí você pode postular assim? Posso, você pode ter, porque esse parâmetro é arbitrário. Então, você pode pegar outro, mas você vai pegar um parâmetro que te elimine essas integrais, que faça você ficar com o seu local. E aí, claro, lembrando que os campos que vão aparecer aqui, aí isso tudo, esse campo psi vai estar aparecendo aqui dentro da integral. O que é esse campo psi? Nada mais é do que quando nós tivemos algo desse tipo, integral em A, integral em psi barrado, integral em psi. Aí nós vamos ter por exemplo, esse psi aqui, esse psi de x, vai aparecer um psi de y, porque essa integral aqui, né, quando eu escolher esse parâmetro de gauge, essa integral de x vai desaparecer e vai ficar tudo função de y. Então, esse meu campo psi de y. Mas esse meu campo, e aí isso tudo está multiplicado toda essa exponencial. Quem é esse campo? Nada mais é do que a derivada em relação a zeta barrado. Então, eu vou poder substituir esses campos que estão aqui dentro do integrando pela derivada em relação, por exemplo, a zeta barrado do z. Porque quando aparecer o psi, vai aparecer a derivada em relação a zeta barrado, vai me produzir um menos psi. Porque se eu for derivar, vai aparecer zeta barrado. A derivada desse termo aqui em relação a zeta barrado aparece o psi.
Mas quando apareceu o psi barrado aqui no integrando, que vem desse termo aqui, o psi barrado é esse cara aqui. Então é a derivada do z em relação ao zeta, mas com sinal trocado. Porque quando eu derivar isso aqui em relação a zeta, a derivada zeta é uma derivada fermiônica, ela vai passar pelo psi barrado, vai ganhar um sinal menos. Então, o psi barrado, que vai aparecer no integrando, nada mais é do que menos a derivada do z em relação ao psi. Então, todos os campos que aparecerem ali no integrando, depois de eu ter escolhido esse parâmetro de Gauge, vão ser ligados, ou seja, vão ser substituídos pelas suas respectivas derivadas em relação à fonte. Então eu vou obter, e eu quero que isso aqui seja zero. Então a relação que a gente vai obter, deixa eu apagar aqui, vou repassar um pouquinho só para mudar a relação, porque a gente trabalha em cima dela. Quer dizer, um cálculozinho, vamos dizer, simples, né? Fazer a variação de Gauge e depois substituir os campos que vão aparecer na variação de Gauge pelas suas respectivas derivadas funcionais. Então você vai ganhar essa identidade aqui. I sobre alfa, aí vai aparecer o D'Alembertiano, aí vai aparecer aqui a derivada. Na verdade, como eu fiz aquela, usei aquele delta de x menos y, as integrais em x vão desaparecer e vai dar tudo em função de y. É como se eu tivesse aqui um D'Alembertiano na coordenada y, aqui a derivada y, vamos dizer assim, dI, da derivada em relação ao j de y, do z. Então, isso que está aparecendo aqui, nada mais é a derivada do z em relação ao j, aqui, que é o a. Então, aquele a que apareceu na variação do Gauge fixo, ele está substituído por isso aqui. Menos, aí vamos ter aqui, a derivada em y, mi, do j mi, que é o termo que veio da variação da fonte. Então, agora está aparecendo, tudo está aparecendo aqui nas coordenadas y, porque eu substituí o alfa de x por um epsilon delta de x menos y. Isso me eliminou as integrais em d4x, né? E me renomeou todos os campos com uma dependência em y. Perfeito. Depois o termo que vai aparecer com os campos fermiônicos vão ser mais g. Aí aqui a gente vai ter zeta barrado de y, assim, d zeta barrado de y. Quem é esse d zeta barrado de y atuando em z? É o psi de y. Depois aqui tem um sinal menos, por causa daquela questão da derivada anticomutar, o zeta de x, zeta de y, perdão, derivado em relação a z, do zeta barrado do zeta de y. Isso tudo aqui igual a zero. Então, eu transformei a variação de Gauge do z, que eu quero que seja nula, porque eu quero que na versão quântica eu tenha invariância de Gauge, nessa relação aqui entre os geradores funcionais. Todo mundo está lembrado que a variação em relação às fontes lhe dá as funções de Green de um ponto. Isso para a função de Green geral. Lembrando que z é e elevado a w, se eu agora substituir o z pelo e elevado a w, a gente... aqui agora sim, depois que eu ganho essa relação, eu ganhei essa relação toda na coordenada y. Como a coordenada y, de uma certa maneira, agora é uma coordenada muda, nada me impede de transformar, como essa relação vale para todo y, eu agora vou renomear essa coordenada y como sendo a coordenada x. Só para estar colocando esse y. Então, agora eu teria como se eu tivesse esse ddx, então vou colocar de forma mais abreviada i sobre alfa, D'Alembertiano na coordenada x, e aqui eu vou colocar, eu vou omitir esses índices aqui de índice bi, né? Vou omitir esses índices bi, então vai ficar a de dx, né, derivada na coordenada x, de delta derivada do j mi de x. Tudo isso eu vou aplicar em C, vou colocar assim. Depois eu vou ter aqui menos, né, aqui esse termo aqui vai ficar a divergência na coordenada x, assim, do j de x. E depois esse termo aqui vai ficar mais g, aí vai ficar aqui zeta barrado de x,
d zeta barrado de x menos zeta de x d zeta de x, né? Tudo isso aqui atuando em z de j, do j, z das fontes, do a zero. Então, fiquei com essa identidade aqui, né? Essa identidade escrita em termos de gerador funcional z. Agora, vamos lembrar que o gerador funcional z é igual a oitavo, é elevado a oitavo. Então, vamos agora escrever essa relação aqui para vamos passar para o. Essa aqui é a do C. Vamos passar para o W. Então, passando para o W, a gente vai ter a seguinte identidade. Agora, as funções de Green conexas, né? I sobre alfa, D'Alembertiano, tudo isso aqui é não botei aqui, mas tudo agora ficou na coordenada x, né? A coordenada agora é x. Então, agora, vou omitir agora esse x, né, para não ficar carregando. Então, I D'Alembertiano, I sobre alfa, D'Alembertiano, dmi, d, divergência do d dj de x, né? Menos a divergência em j, divergência de coordenada x, né? Claro, do j, tudo isso aqui eu vou botar aqui, né? Isso aqui é coordenada x, e aí aqui vai ficar um z a menos 1. Porque esse termo aqui, ele não vai ter derivada. Então, quando eu tiver aqui o e elevado a iw, né? O e elevado a iw, o que vai aparecer aqui vai ser o e elevado a iw, né? Vai aparecer aqui, porque nós vou multiplicar. E toda essa equação aqui vai ficar, quando substituir aqui por iw, né? E elevado a iw, todas as derivadas vão manter exponencial. Então, eu vou ter que multiplicar por menos, vai ficar essa derivada aqui do e elevado a iw. Então, vai produzir a derivada do w vezes exponencial. Aqui vai ficar um exponencial. Aqui a derivada do w vezes exponencial. Então, quando eu eliminar a exponencial, vai sobrar essa exponencial aqui, que é o nosso z, é o nosso w a menos 1. O nosso dado vai ficar, eu vou ter aqui, eu vou ter aqui w, né, então a derivada em relação a iw vai me dar o e elevado a iw vezes a derivada do w em relação ao j. Então a gente vai ficar sempre com essa exponencial. Então tá, vai aparecer um e elevado a menos iw, tá certo? E o e elevado a menos iw vai aparecer pelo c, não está certo? Então vai aparecer aqui dj é elevado a menos iw mais g. Então, colocando agora essa mesma relação com z substituído pela exponencial de w. Mais g. Aí aqui nós vamos ter zeta barrado x derivada em relação a zeta barrado de x, tá? Menos zeta de x derivada em relação a zeta de x, tá? Acho que tudo isso aqui atuando no dado, tá? Porque nós vamos ter todas as derivadas, né? Vão gerar um dado. Então, depois eu multiplico pela exponencial que fica. Depois eu tomar cada derivada em relação a exponencial de w, vai ficar sempre um exponencial de w, exponencial, que a gente aí tira daí, né? Retira, tá? Bom, e agora eu vou passar para essa mesma relação aqui. Então, daqui, funções de Green gerais, funções de Green conexas. Vamos passar para as funções de Green one-part reduced. Lembrando que a derivada, vamos botar aqui de novo, né? Como nós temos a função de Green, a ação efetiva, né? O gama, né? A função de Green conexa, one-part reduced, ou para nós é esse gama, né? E esse gama para nós estamos definindo assim. Lembrando que,
Gama vem da definição, né? Lembrando da nossa ação. Nós temos o seguinte, né? A exponencial de W, está aqui, é a integral aqui dos elementos, né? De volume, dA, no espaço dos campos, dψ barrado, dψ, que aqui a gente tem a ação clássica, né? Então a gente vai dizer que e aqui os termos têm a ação de fontes. Esse é o gate fixo de ação de fonte. Então a gente vai dizer que o W menos a ação de fonte vai me dar a ação aqui que vai ser a ação efetiva. Então, vamos colocar aqui o nosso campo, tudo no exponencial. Então, a nossa ação efetiva, vou pegar aqui a linha, para seguir as minhas convenções aqui, então a gente está pegando aqui, a ação efetiva vai ficar assim. É só pegar a ação, é o gerador funcional W, né, menos as conexas, menos os termos de fonte. Então, a ação efetiva, né, ou ação quanto para o reduce, ela vai ficar em função dos campos agora, os campos clássicos, Mi, Psi barrado, Psi. E ela então vai ficar, faz aquela transformada de Legendre, aquela famosa transformada de Legendre, né? Vai ficar aqui o W, que é o nosso W, o gerador, né? Vai ficar o nosso W. Estou fazendo uma mudança de notação aqui para poder ficar com a notação convencional. Por isso que às vezes eu paro um pouquinho, eu estou mudando a notação das minhas notas para a notação tradicional. Na verdade, as minhas notas eu troco aqui, eu boto aqui o W e aqui o Z. Então tem que ter cuidado quando eu copiar minhas notas, onde tem Z eu coloco o W, onde tem W eu coloco o Z. Então tá, então vai ficar o W, né, das fontes, o J, JMI, zeta barrado zeta, e aí menos agora os termos de fonte, menos. Então esse é o nosso gerador funcional das funções de Green, conexas e o outro quarto e o disso. Então vai ficar JMI. Zeta barrado Psi mais Psi barrado zeta. Tá? Então, essa é o gerador funcional. Então, agora lembrando o seguinte, que a derivada do gama, o AMI agora, né? Então, a derivada do gama em relação ao AMI é o J, menos o JMI. Né? A derivada do gama em relação ao AMI é menos o JMI. Então, agora é só fazer o contrário, substituir, né, as derivadas, ou vamos substituir os campos aqui, né? Então essas derivadas aqui do Z em relação, então o que é isso aqui? Isso aqui é o campo, né? Isso é a corrente. Então nós vamos deixar, agora vão ficar as correntes e vão entrar e vão sair os campos. Então nós vamos colocar no lugar dos campos, né, nós vamos colocar as derivadas funcionais. Então, aonde eu tiver, aqui por exemplo, eu tenho dx do d, dj do w. A derivada do w em relação ao j me dá o AMI. E aí, então eu vou deixar o AMI e aqui onde eu tenho o j, eu vou colocar a derivada do gama. Né? Quem é o j é a derivada do gama em relação ao AMI. Então, fazendo essa transformação, a mesma coisa aqui, a derivada do zeta barrada é a derivada do gama em relação zeta barrada, a derivada do gama em relação ao psi, sinal menos, né? A derivada do gama em relação a psi barrado me dá o psi. E a derivada do gama, a derivada do gama em relação ao psi me dá o menos zeta barrado. A derivada do gama em relação ao psi barrado me dá o zeta. Por quê? Porque o gama depende dos campos. Então agora eu vou ter que substituir nessa equação aqui as correntes, né, pelos campos. Então aqui a derivada do W em relação ao J é o A. Mas quem é o A? Então o A vai ficar A. Eu vou botar aqui como é que ficou isso aqui, como é que vai ficar a identidade agora em termos da função de Green, uma parte do reduzo. Vou colocar aqui, tem que resumir elas todas aí. Então ficou assim. Então, passando agora desse funcional para o funcional gama, as identidades de ordem, as identidades vão ficar assim. Então, claro, tem só um trabalhinho simples aí, vamos prestar atenção nos sinais, por causa das anticomputações, das derivadas fermiônicas, e claro, os fatores aí de já vão no lugar certo. Então, a equação para o gama ficou assim, π sobre alfa, da Lambertiano, do Deli a Mi. Então, lembrando, antes eu tinha a derivada de W em relação a J, que é o AMI. Então, que agora essa identidade de ordem, eu vou escrever em função dos campos, né, e das derivadas dos campos. Então,
O outro termo aqui vai ficar mais demi, a derivada do gama em relação a mi, mais g, psi, a derivada do gama em relação a psi, e aqui ficou com menos g, não estou seguindo a minha notação, mais g, a derivada psi barrado, a derivada do gama em relação a psi barrado. Então, só para recuperar, nós fizemos o Z, fizemos o W e depois fizemos o gama. Então, nós vamos trabalhar com essa versão aqui, trabalhar com as funções de Green, quanto parte Euclides, vamos trabalhar com essa forma aqui da derivada, da identidade de ordem. Então, lembrando, pessoal, só para quem não estava acostumado com isso, até porque eu fui um pouquinho rápido demais, né? Lembrando que quando a gente saiu do W e partiu para o gama, né? A gente tem que passar a trabalhar com os campos, não mais com as correntes. Então, onde aparecia corrente, a gente substitui por derivada do gama em relação ao campo. Né? E onde aparece o campo, já fica o campo. Né? Então, aqui, por exemplo, a derivada da corrente em relação do Z, do W em relação à corrente, é o mi, então fica o campo. Nós queremos escrever agora uma equação para o campo. Então, é isso aí. Vamos colocar aqui. Então, se você tivesse N campos, você só modificaria o primeiro termo. Só modificaria o termo de fixo. E aí ficaria, vamos dizer, um pelinha. Quer dizer, você modificaria o primeiro termo aqui, por causa dos campos, e vai também multiplicar os termos de fonte, né? Porque para cada. Aqui é o gate fix, né? Esse aqui é o termo que veio do o termo que devia mi, né? Exatamente, esse termo aqui é o gate fix, perdão. E esse termo aqui é o termo que tinha corrente, aquele termo derivi J-mi, né? Então você transformou ele na. Pode falar. A minha pergunta onde seria, naquele primeiro termo, primeiro de cabeça, pelinha, pelinha a mi e. Isso, a mi. Pelinha mi. A mi, exato. Agora você, lá naquele segundo termo, aqui, você teria você vai acoplar o teu J-mi, você vai ter o J-mi para cada campo a mi. Mas você vai ter N equações? Não, vai ter N equações, vai ter N termos, né? Você vai ter, é um termo único aqui, você vai ter, você teria demi, tá? Opa, peraí, porque você, desculpa uma coisa, o teu gate fix, então, ele é um alfa comum? Como? Você tem alfa aí pro gate fix? Não, gate fix não, os termos, é um alfa. Não, a mi, não, demi, no polinômio ou no alfa i? Pelinha i e demi alfa. Demi alfa, a pelinha i, demi alfa. Isso. Então você teria que, você tem o teu gate fix, então tudo que é do gate fix vai aparecer aqui no somatório, né? E esse termo aqui, aqui você teria N termos, você teria, o teu gama vai depender de N campos a mi, então aqui você teria gama, a mi1, a mi2. Então aí que só que se estende. Exato, aqui se estende, exatamente. Vai aparecer com todos vai aparecer uma corrente para cada campo. Vamos dar aqui, esse campo tem a sua corrente, esse campo tem a sua corrente, esses campos aqui tem a sua corrente. Apareceriam várias correntes. Uma só a corrente identidade. Mas uma só identidade. Porque é o natural, porque você continua trabalhando com um parâmetro. Exato, só para um parâmetro. Então você vai ter uma identidade só. Isso mesmo. Deixa eu pegar aqui, só para recapitular aqui. Só. Só para localizar direitinho, então o que a gente fez aí voltar.
ficamos assim, com essa identidade aqui. Então vamos trabalhar essa identidade agora. Então, essa aqui vai ser a nossa base. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma observação aqui que eu queria fazer. Então tá legal. Então vamos pensar o seguinte, nós vamos partir dessa identidade aqui. Então essa identidade aqui está refletindo que nós temos agora geradores funcionais, né, que são invariantes de gate. E justamente a invariância de gate, quando a gente impõe que ele é invariante de gate, a identidade sai justamente dos termos que quebram a invariância de gate, que a ação clássica não muda nada. Aqui sai, o que sai daqui é a variação, porque o gate fixo não é invariante, claro, os termos de fonte também não são invariantes, porque as fontes são fixas, a transformação de gate é feita nos campos. Então, da variação do gate fixo dos termos de fonte, nós obtivemos as identidades, né, de Watt. Então, vamos partir dessa identidade aqui. Eu vou preferir trabalhar com o gerador funcional das funções mínimas no parte do edifício. A gente poderia trabalhar também com o dado, as conexões. Vamos trabalhar com a parte do edifício, que eu acho que fica mais simples por causa na hora da interpretação dos propagadores. Bom, então temos essa relação aqui. O que eu posso fazer com essa relação? Se eu derivar, por exemplo, em relação a um campo A, eu vou obter aqui uma derivada segunda do gama em relação ao A, que é o que vai mudar basicamente o inverso do propagador, né? Porque na ação efetiva, né, nós temos a I, aí aqui temos, vamos dizer assim, o PIMINI, que é a polaridade, e aqui é o ANI. Então, quando eu derivar em relação a duas derivadas em relação a A, vai me dar esse objeto aqui, que é justamente o inverso, né, do propagador do fóton. Então, vamos fazer a primeira derivada, a primeira iteração que a gente faz com essa equação é derivar essa relação está toda em x, tudo aqui é na coordenada x. Então, eu vou pegar a derivada funcional em relação a uma ni de y. Então, quando eu derivar isso aqui, esse ami em relação a ni vai me dar um delta de ni, delta de ni, delta de x menos y dentro da derivada. Aqui vai dar zero, porque nada aqui depende do A e nada aqui depende do A. Então, quando eu fizer a primeira identidade de Watt que vai sair, vai ser atuando com esse operador nessa equação aqui. Então, o primeiro termo vai ficar I sobre alfa. Aí vou ter tirando na coordenada x, derivada mi também na coordenada x, mas agora, eu derivando o ANI em relação a esse ANI, eu vou estar produzindo aqui um eta mini. Observe que esse ANI, derivando em relação ao ANI contra a variante, esse cara aqui é covariante, é a derivada do ANI embaixo em relação ao ANI em cima vai me dar o eta mini. Vamos produzir aqui um eta mini e aí, claro, o delta aqui dirá de x menos y, né? Que eu estou derivando em relação aqui a derivada do ANI de x em relação ao ANI de y é o eta mini delta de x menos y. Como eu tenho esse delta mini aqui, já vamos abaixar o índice aqui. Então, vamos botar aqui derivada ni, derivada na coordenada x, índice ni. Vamos colocar assim. Exato. E aí vamos ter aqui estou colocando, vamos dar assim, vamos ter a coordenada x aqui. E depois vamos produzir um termo que vai ser mais dni, que é esse termo aqui. A derivada do gama em relação a mi, em relação a mi vai me dar o gama 2, vai me dar essa derivada segunda, né? Aqui, d2 gama de ani de y, vou derivando em relação a ani de y, de ani de x. Isso igual a zero. Então ficamos com isso aqui igual a zero. Acabou-se. Esse objeto aqui nada mais é do que o gama 2 mini de x menos y. É o inverso do propagador. Vamos dizer, na ação, né, a gente tem, na ação clássica, a gente tem a mi, aí a gente tem aqui o operador Lambertiano, eta mini, né, menos dni, a mi. É isso que nós temos na ação clássica, né? Esse aqui seria, vamos dizer,
Esse aqui seria o gama 2 clássico, né? Então, se eu tirar a derivada mi, a derivada mi desse objeto aqui vai produzir o D'Alembertiano de Denis, esse cara aqui, e aqui vai produzir menos, vou tirar, esse cara que está aqui. Eu esqueci de colocar, perdão, é a derivada mi na coordenada x, né? Aqui, derivada mi na coordenada x, delta de x, vamos dizer, perdão, esqueci de colocar isso aqui. Perfeito. Então, isso aqui, né? Aí, quando eu colocar o gauge fixo, né? Mais 1 sobre 2 alfa, aí vai ficar ami, demi, ani. Então, perfeito. Se eu pegar isso que está aqui, esse termo que está aqui, nada mais é do que a derivada mi, né? Disso que está aqui. Quer dizer, vamos botar assim, claro? Quando eu pegar a ação clássica com o gauge fixo, que eu tenho isso aqui, ami, D'Alembertiano, eta mi, menos demi, e mais 1 sobre 2 alfa, demi, aqui mais 1 sobre 2 alfa, demi, ani. Então, isso aqui é tudo meio. Então, isso aqui fica a ação clássica, né? Quando eu pegar o termo f mini, o termo de gauge fixo, a gente fizer as integrações por partes, isso aqui é o que fica na ação clássica. Então, isso aqui é o meu gama 2 clássico. Então, quando eu tirar a derivada disso que está aqui, isso aqui é o operador transverso. Então, a derivada mi disso aqui é 0. E a derivada mi disso aqui é o D'Alembertiano de mi, ou vice-versa, né? Se eu tirar a derivada mi, né? Se eu tirar a derivada mi disso aqui, vai me dar exatamente isso aqui. Então, na verdade, o que a gente está obtendo é o seguinte, que a divergência desse objeto aqui, então, que sai dessa identidade, é isso aqui. O dmi do gama 2, esse aqui é o que a gente chama de gama 2 mini, né? Que é o inverso do propagador, né? Se eu colocar aqui de outra forma, deixa eu ver se eu usei essa notação aqui, ou se eu deixei assim direto. Eu deixei assim direto, né? Eu botei esse gama 2, né? Então, a gente vai obter o seguinte, a derivada, então eu vou botar dmi do gama 2, né? Mini livre, quer dizer, isso aqui, dmi do gama 2, né? É isso aqui. Estou chamando isso aqui do gama 2. É o inverso do propagador, é o termo quadrático da ação. Só que aqui é ação efetiva, então aqui já é a ação corrigida de fluxo. Isso aqui é exatamente esse termo para ação livre. Isso aqui é igual ao dmi do gama 2 mini livre. Quer dizer, livre que eu digo é clássico, né? A trileve. Eu estou chamando aqui de livre. Eu vou chamar de trileve, vou chamar de clássico. Ou seja, a divergência da função de 2 pontos do fóton, corrigida, né, com as correções quânticas, ela se mantém exatamente a mesma que a clássica. Ou seja, a parte longitudinal da função de Green de 2 pontos do fóton não muda. Isso significa o quê? Que o fóton não ganhou massa, né? A parte longitudinal é a mesma que a teoria livre. Na teoria livre, né, isso aqui é o meu gama 2 clássico. Então, sai da teoria clássica. Eu pego o que é quadrático no fóton, faço as integrações por partes e ganho esse objeto aqui. Que, na verdade, claro, é o inverso do propagador. Então, nós temos esse objeto aí, que é o gama 2, né? Livre. A divergência dele é igual à divergência do gama 2. Esse aqui seria o gama 2 da teoria quântica, corrigido pelas correções quânticas, né? Seria isso aqui. Então, seria fóton, ani, aqui o loop, né? E aqui o ani, a polarização do vácuo, aqui é o primini, né? Então, tá aqui. Então, a gente está mostrando que o fóton não ganha, a função de Green de 2 pontos do fóton, ela não ganha termo longitudinal. O termo longitudinal, quer dizer, o termo longitudinal dela
é igual ao termo de longitudinal, aqui vamos colocar quântico. Isso aqui seria o quântico, isso aqui é um clássico. Ou seja, se a parte longitudinal não muda, é a mesma parte longitudinal do clássico, é porque o fóton não ganha massa. E se ele ganhasse uma massa, nós ganharíamos uma parte longitudinal nova, que não está presente na função no gama 2 clássico, no gama 2 livre das correções quânticas. Então, esse é o primeiro resultado, que com a simetria de Gauge na teoria quântica, o fóton não adquire massa por correções radiativas. Então, o fóton permanece sem massa nas correções radiativas, com as correções radiativas incluídas. Ou seja, isso me mostra que justamente esse nosso PMI, ele é completamente transverso. Ou seja, se a parte quântica, se a parte longitudinal clássica é a mesma parte que a longitudinal quântica, então o que vai aparecer, quer dizer, a correção quântica, que é esse PMI aqui, ele é completamente transverso, ele não tem parte longitudinal, porque a parte longitudinal não tem parte longitudinal, porque a parte longitudinal é a parte clássica. Então a parte quântica, ela sai puramente transversa. Por quê? A parte quântica, a longitudinal clássica é a longitudinal quântica. Então, toda a contribuição para a função de dois pontos do fóton, ela vem só no setor transverso. Então, esse PMI aqui é transverso. Se ele é transverso, e ele depende do momento do fóton, né? Esse momento do fóton aqui é um K, esse aqui é um K, menos K, então isso aqui vai ser K2, reta de μ, menos Kπ, e aí eu posso colocar uma função escalar, infinity K. Ou seja, a correção quântica, né, que vem, vou colocar aqui, para o propagador do fóton, para a polarização do vácuo associado ao fóton, para esse gráfico aqui, essa contribuição aqui para a ação efetiva, ela é totalmente transversa, porque a parte quântica não tem, né, a parte longitudinal é a mesma da clássica quântica. Então, a parte longitudinal quântica não se corrige. Então, o que se corrige, o que ganha contribuição dos núcleos é a parte transversa. E aí, por ser a parte transversa, ela tem essa estrutura, o operador transverso vezes essa função. Então, se pelo power counting, um gráfico dessa natureza aqui, com duas linhas externas de fóton, né? Power counting da QD fermiônica, né? Aqui o número de linhas externas de psi. Então, não tem linhas externas de psi, tem duas linhas. Esse gráfico aqui seria o quê? Quadraticamente divergente, porque tem duas linhas externas de fóton. Mas, devido ao power counting, né? Aqui eu já tenho duas potências de momento, então toda a dimensão está aqui. Então o quadrático do momento já está aqui. E sobra essa correção aqui que tem que ser logarítmica, né? Porque não tem dimensão. Então, o fato dessa divergência ser quadrática, e ao mesmo tempo essa função de Green, que é essa polarização do vácuo, ser transversa, o fato de ser transversa já me seleciona esse operador aqui, que já traz uma dimensão de momento ao quadrado. Então, a divergência desse cara aqui está toda aqui. E essa parte, então, aqui, por argumentação dimensional, ela só pode ser uma divergência longitudinal. Então, ou seja, esse gráfico aqui, a qualquer ordem de loop, né, ele não vai ser mais quadraticamente divergente, ele vai ser um log divergência. Uma divergência log, uma log da Katorf. Vamos colocar assim só, nós não vamos usar o método Katorf, mas só para dizer que é logaritmicamente divergente. Então, isso reduz o grau de divergência da teoria. Porque, então, assim que ele fala, o power counting ele dá a divergência mais pessimista, a pior possível. As simetrias é que vão reduzindo as divergências. Então, nesse caso, a simetria de Gauge reduz essa divergência quadrática para uma divergência logarítmica. Então, esse é o primeiro resultado dessa equação funcional aqui, que é a equação do gerador funcional das funções de Green convexa. Pode falar. Quando você coloca mais campo, aquele termo de linha aí, vai ser de linha, aí. Isso,
Aí a polarização do vácuo aqui vai ser, tem índice IJ E você vai ter aquele gráfico que você faz Sei. você vai encontrar com todos eles, né? Uhum. Daí cada um vai ser individual. Exato. É uma pergunta. Uhum. Exato. Você matematicamente você pega, eu acho que todos. Né? Exato. Agora, nesse primeiro termo, você teria ali um polinômio. Esse teria um pezinha, eu acho que vai. Você tem que mostrar, o que você tem que ver é o seguinte: você tem que escrever isso aqui para a teoria clássica, você tem que isolar, você vai ter que ter alguma coisa. Você vai ter que ter alguma coisa assim. A teoria clássica se bota só um K no meio dele. Aqui vamos botar aqui um gama 2, né? Clássico, que vai ser mini IJ, e aqui um ani J. Você tem isso aqui. Você vai pegar a atuação clássica, colocar os gauge fixos, separar ANI com ANI. Então está tudo aqui dentro. Aqui você tem os termos cinéticos e o termo de gauge fixo. Ou seja, mesmo que você tiver termos extras, termos tipo massa, que agora você tem mais campo, quer dizer, todos os termos que são quadráticos em ANI, né, e J, na ação clássica, você vai colocar aqui. E aí você vai comparar isso que está aqui com isso que vem aqui. Quando você derivar as suas identidades de Borg, você vai ganhar essa derivada aqui da função quântica, da correção quântica. E aí, isso aqui você vai ter que comparar com a função clássica. O que você tem que mostrar é que, se você quiser manter essa não renormalização da parte longitudinal, é que a parte longitudinal dessa função de dois pontos a nível quântico não se corrige, ela permanece a clássica. É esse resultado que a gente tem para a teoria tradicional. No teu caso, como você pode ter termos tipo massa, né? Mas você tem simetria de gauge, você tem mais campos e você organiza, né, as transformações dos campos de tal maneira que você tenha termos tipo de massa invariante, eu acredito que você vai obter o mesmo resultado, que as suas massas não devam ser corrigidas. Então você vai, aqui a massa zero continua zero. No teu caso, a massa vai continuar a massa que você tem a nível clássico, o parâmetro de massa clássico. Eu acredito que, pelo que você está me falando, eu tenho que ver o detalhe. Eu recebi os arquivos que a Érica me mandou, mas eu vou olhar com mais cuidado. Aí você tem 4 campos, né? Mas ali não está com isso aqui. Não está com polinômio, não? Não está com essa. Não, com essa forma, eu sei. Mas dali a gente pode extrair isso. Entendi o que você está falando, está certo. Bom, agora, quais são as próximas divergências que a gente tem? Então, pelo Power Count, nós vemos que as divergências da QED são essa divergência aqui, né? A função de onda do Fermi, e depois a função de vértice. E claro, depois essa função aqui de 4 fórmulas. Eu posso ter 4 fórmulas nas linhas externas, né? Então, essas seriam as divergências. Vamos passar agora para essa aqui, para a função de vértice. Que aí aqui eu vou poder fazer, eu vou ter que tomar 2 derivadas agora. Vamos derivar agora vamos pegar essa equação aqui e vamos derivar, por exemplo, em relação ao psi barrado aqui tudo x, de y, e vamos derivar em relação ao psi de z. Deixa eu ver se é isso que eu fiz aqui, para seguir a mesma convenção. E derivei em relação ao psi barrado de y ao psi de z, exatamente. Foi o que eu fiz aqui. Então, pegando essa equação, agora a coisa é simples. Eu derivar em relação, esse termo aqui vai ser zero, não vai ter nenhuma derivada, essas derivadas nunca vão poder, quando atuarem aqui vai dar zero. Quando eu atuar com essa derivada aqui, essas 2 derivadas, vai produzir uma terceira derivada de gama em relação a mi, psi barrado, psi. Quando eu atuar com essas 2 derivadas aqui, vão me aparecer 2 termos. Essa derivada de psi aqui vai atuar aqui, então vai produzir um delta de x, né, um delta de x menos z, por exemplo. E essa derivada aqui não vai matar esse campo. Essa derivada vai bater aqui e quando ela bater, e no final eu vou tomar os campos iguais a zero. Ou seja, eu vou tomar essas 2 derivadas e no final eu vou declarar. Depois de fazer todas as derivadas, eu vou tomar todos os campos externos igual a zero.
atuando nos campos psi igual a zero. Então, quando eu derivar esses dois termos aqui atuarem aqui, vai dar uma derivada terceira do gama em relação a psi psi barrado. Não vai sobrar nenhum campo fora, está tudo dentro da derivada. Quando eu atuar com essas duas derivadas aqui, vão aparecer dois termos. Essa derivada aqui vai bater aqui, vai ficar derivada de psi em relação a esse psi vai produzir um delta 4 de x menos z, e esse delta psi barrado vai continuar até aqui. O delta psi barrado, derivado em relação a psi barrado de y está aqui. Então, essa derivada aqui vai bater aqui e vai manter isso aqui. Isso aqui vezes d gama do psi de x, né? E depois vai ter um outro termo em que essa derivada aqui bate aqui, né? Tá certo. E aí esse psi barrado está aqui. Então deixa eu fazer isso aqui direitinho para não ter problema. Então primeiro quero tomar essa derivada aqui. Então quando eu tomar essa derivada, esse primeiro termo aqui vai ficar g, aí vai ficar delta de x menos z e atuando aqui. E esse cara aqui fica paradinho, mais delta psi de x. Depois, essa derivada aqui vai poder bater aqui, então vai ficar menos g. Só que quando essa derivada passar por aqui, vai bater aqui direto, ela vai dar um sinal mágico. Essa derivada vai antes computar com isso, vai ficar mais g psi. Aí vai me dar a derivada segunda de gama em relação a psi psi. Duas derivadas em relação a psi. Então essa derivada aqui vai produzir dois termos. Vai derivar esse termo, deixando isso, e vai passar por esse termo derivando aqui. Aí agora eu vou entrar com essa derivada aqui, desses dois termos. Quando eu entrar com essa derivada aqui desses dois termos, essa derivada vai bater diretamente aqui. Então vai ficar um termo D2, e aí vamos ter D barrado. Vamos botar aqui um D barrado, de psi barrado por isso. Então ficamos com esse termo aqui. E depois, quando essa derivada bater aqui, ela vai produzir a derivada do psi. Então tá, vamos ter esse termo aqui, aí vai ficar isso. Tá, aí vai esse termo aqui. Quando essa derivada bater aqui, ela não vai tirar essa derivada, vai deixar esse psi, ela vai entrar aqui. Então vai ficar uma derivada terceira em relação ao psi, psi, psi barrado, mas esse psi vai ficar de fora. Como no final eu vou tomar a campo zero, eu vou pegar essa identidade e vou fixar todos os campos, vou tomando essas derivadas, né? A psi igual a zero, as derivadas não são nulas, elas são tomadas no psi igual a zero, mas esse termo permanece, então esse termo vai desaparecer. Então, aquelas duas derivadas atuando nesse termo produziram isso. E depois, aquelas mesmas duas derivadas atuando nesse termo vão dar um termo semelhante, com psi barrado e psi. Vai sempre sobrar um termo, no final de tudo, vai sempre sobrar um termo com psi e vai sobrar um termo com psi barrado explícito, que são zero, com fatores, psi e psi barrado. Então, ao derivar duas vezes em relação, então, a operação que nós estamos fazendo agora é essa aqui. Deriva em relação a psi barrado de y, derivo em relação ao psi de z. E ao fazer essa, e no final de tudo, eu estou tomando psi barrado igual a psi igual a zero. Então, nós vamos tomar essas derivadas, né? Depois de tirar todas as derivadas funcionais, a gente coloca os campos externos iguais a zero. Então, esse termo aqui não tinha campo externo nenhum, ele persiste. Desse termo aqui sobra um, e desse termo aqui sobra outro. Então, a identidade de Gorter que sai daí, eu vou escrever aqui, fazendo essa operação. Duas derivadas, e no final tomando um campo igual a zero, né? E vai chegar a essa relação que eu vou colocar aqui. Né? Vou colocar. Deve ter resultado. Então vai ficar assim, deli. Da derivada terceira de gama em relação a psi barrado de y, psi de z, a mi de x. Quanto são as derivadas funcionais? Igual a g, aí vai ficar assim, vai ter um delta de x menos y, menos um delta de x menos z, tudo isso aqui está atuando no d
2 gama de psi de Z de psi barrado de Y. Ou seja, essa identidade de ordem, ela está me relacionando um trivértice. É isso aqui. O que é essa função de Green, one part irreducible? Ela tem uma linha externa de fóton e duas linhas fermiônicas, né? Um psi e um psi barrado. Então, eu estou falando, né, vamos dizer, desse gráfico aqui. Então, essa é a divergência do vértice, que a gente espera seja que seja, a gente tem 4 menos linhas externas de fóton, menos 3 meios de linhas externas de psi. Então, eu tenho duas linhas externas de psi e uma linha externa de fóton. Então, vai dar divergência zero, ou seja, esse gráfico aqui é log divergente. Agora, aqui eu tenho a função de Green de dois pontos de ferro. Eu tenho aqui, são duas linhas externas fermiônicas. Então, eu tenho algo assim. E aqui eu tenho duas linhas externas, então, fermiônicas. Então, eu tenho 4 menos o número de linhas externas de fóton, menos o número de 3 meios, né, do número de linhas externas de psi. Isso aqui é zero, não tem nenhuma linha de fóton, mas tem duas aqui, 4 menos 3, 1. Então, isso aqui daria logaritmicamente divergente. Desculpa, linearmente divergente. Então, o que nós vamos mostrar? Vamos mostrar que, na verdade, né, essa divergência aqui, ela não é linear, ela é também logarítmica, ou seja, a identidade de ordem reduz essa divergência aqui para, na verdade, a simetria está me dando, quer dizer, o power count está me dando linear, mas como do lado esquerdo eu tenho log e aqui eu tenho esse linear, a simetria vai me forçar isso aqui a ter uma divergência linear. Mas vamos ver qual é a consequência mais importante. Vamos pensar aqui. O que é essa gama 3 aqui? Gama 3, vamos lembrar, é a função de Green conexa. Então eu tenho assim, fóton, psi barrado. O psi barrado você tem esse aqui. Só que essa função de Green aqui é a função de Green one part irreducible. Então eu vou ter que multiplicar aqui pelo inverso do propagador do fóton, pelo inverso para cada linha externa que a gente amputa, a gente multiplica pelo inverso do propagador, né? Então aqui eu vou ter psi barrado psi, e aqui eu vou ter que multiplicar por um outro. Então estou só lembrando da definição de função de Green one part irreducible. A gente pega a função de Green conexa e amputa a perna externa. Então a perna externa é multiplicar pelo inverso do propagador, porque a perna externa seria um propagador. Mas aí, para amputar, eu multiplico pelo inverso do propagador. Por que isso é importante? Por causa das constantes de normalização. Nós estamos escrevendo isso aqui, essa identidade, a gente está pegando da ação. Então, nós estamos sempre partindo do pressuposto que a ação que a gente está escrevendo é a ação renormalizada. Então, tudo que está aparecendo aqui é campo renormalizado, 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 tudo renormalizado. Vamos colocar assim. E a gente aprendeu o seguinte, que quando, né, aqui então, aqui nós temos a constante acoplamento também renormalizado. Então, tudo que está aqui é renormalizado. Quando nós fizemos, né, a introdução dos contratempos, o que nós vimos? Né? Nós vimos que cada campo renormalizado, então, a gente tinha a relação aberta, o ZA a meio, a renormalizado. O psi-BR é Z-psi a meio, a psi renormalizada. Então, aqui, quando eu passar dos campos que eu quero, o que eu quero? Aqui, quando eu coloco a ação BR, eu estou colocando, ela é ação renormalizada mais os contratempos. Ou seja, eu quero que essa mesma identidade valha para a ação na forma BR, valha para as funções de Green na forma BR. Estou partindo como nós fizemos sempre. A gente parte de tudo renormalizado, joga os contratermos e define o que é BR. Então, o que a gente está querendo dizer é que depois de eu jogar os contratermos, o que eu ganhar BR também tem que ser invariante de B. Então, vamos lembrar, aqui, esse renormalizado aqui vai aparecer um ZA menos meio. Porque quando eu for escrever o campo renormalizado em relação ao campo BR, eu vou ter um Z menos meio aqui eu vou ter um Z psi também a menos meio, e aqui eu vou ter um Z psi também a menos meio.
Então, eu vou substituir todos os campos, pelos campos dela. Agora aqui, eu tenho a menos 1. Então, esse cara aqui, esse A renormalizado aqui, ele carrega um Z, um Z a menos meio. Z a menos meio. Então, aqui vai ficar Z a menos 1. Mas isso aqui tem um menos 1. Então, isso aqui vai ficar no final do dia, vai ficar um ZA a meio. Vai ficar um ZA a 1. Zero. Certo? Porque quando aqui eu estou multiplicando pelo inverso dos propagadores, né? Então, aqui é campo renormalizado, mas é inverso. Então, aqui vai ser ZA a menos meio aberto. ZA a menos meio aberto. Então, aqui vai ficar um ZA a menos 1. Menos 1, fica mais 1. Aqui, a mesma coisa. Z a menos meio, Z a menos meio. Menos 1, vai aparecer aqui um Z psi a meio. Vai aparecer um Z psi. E aqui também vai aparecer um outro Z psi. Né? Por quê? Aqui é menos meio, aqui é menos meio. Então ficou 1. Aqui é menos meio. Então, agora eu estou escrevendo tudo em função do BER. Então, quando eu colocar essas constantes de renormalização aqui está ficando BER. Mas a gente tem que lembrar que tem o G. E aí vamos lembrar como é que ficava a relação entre o G, BER e o G renormalizado. Nós tínhamos assim, na ação clássica, quer dizer, a gente tinha G, psi renormalizado barrado, gama mi, psi renormalizado, perdão, a mi renormalizado. A renormalizado mi. E aí a gente joga um contratermo, que vai ser o quê? O contratermo de vértice, margem de capa vértice. Aí a gente tem o G, né? G renormalizado, tudo renormalizado. Então eu vou juntar 1 mais capa V. A gente juntou isso, na outra vez a gente juntou 1 mais capa V. Tá? E aí, esse psi renormalizado aqui, aí vai ficar tudo igual. G renormalizado, psi renormalizado, gama mi, a renormalizado. Então, juntei simplesmente 1 mais capa V. 1 mais capa V que nós estamos chamando de ZV, que é a função de Green, quer dizer, que é o fator de renormalização do vértice. Aparece o ZV. Cada psi renormalizado vai me dar psi, cada psi renormalizado vai me dar Z psi a menos meio. A relação é essa, renormalizado a Z a menos meio. Então aqui vai ficar Z psi a menos 1. Vou escrever em função do BER agora. E o A renormalizado é o Z a menos meio, ZA a menos meio, aberto. E isso tudo aqui vezes G renormalizado. E isso tudo aqui é que eu vou chamar de GBER. Então, o meu GBER, que eu vou querer pôr, aqui eu tenho G renormalizado. Portanto, tudo renormalizado. Eu vou escrever isso aqui em função do GBER. Então vai ficar o G, esse G aqui, que está aqui renormalizado, eu vou ter que escrever em função do GBER. Então eu tenho que passar ZV a menos 1. Aí vai ficar Z psi a 1. ZA a meio. Isso. Vai ficar ZA a meio. Isso, né? Tá certo. ZA menos meio, tá? Aí, por quê? Porque nós vamos escrever esse G renormalizado em função do GBER. Então fica ZV a menos 1. Z psi a 1, ZA a meio, tudo isso aqui vai me dar o GBER em função do G renormalizado. Então essas constantes todas apareceram aqui. Então vamos ver uma coisa aqui. Esse ZA a menos meio cancela esse ZA a meio. Tá. Esse Z psi Z psi a menos meio, Z psi a menos meio, da Z psi a menos 1. Então, esse Z psi a menos meio, Z psi a menos meio, da Z psi a menos 1, e cancela esse aqui. Tá certo? Aqui está sobrando, aí, Z psi, é isso mesmo, né? A gente vai ter a função de 23 pontos, e aí vão ter os inversos dos propagadores. Ah, eu esqueci de colocar isso aqui. Tem isso aqui, quer dizer, eu coloquei isso aqui, aí fiz todas as múltiplas, fiz tudo, isso aqui tudo é o lado esquerdo. A função de 23 pontos, o ano par conexa, aí multiplico pelos inversos dos propagadores,
para ter a função de Green quanto parte do reduce. Isso igual. Então desculpa. Isso aqui, apagar isso aqui. Isso igual. Isso aqui é o lado esquerdo da equação. Estou colocando só as constantes de renormalização do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho G renormalizado. Então G renormalizado vai aparecer aqui ZV a menos 1, Z psi a 1, ZA a meio, esse aqui é 1, né? ZA a meio e o G beta. Então estou substituindo agora isso aqui. Estou substituindo esse G renormalizado por isso aqui, pelo Z beta. Então aparecem essas três contas. E agora eu tenho que pegar isso aqui. Isso aqui é a função de dois pontos também. Então isso aqui é a função de um parte, do irreducible do termo. Então isso aqui vai ser a função de Green conexa, que é psi barrado psi, vezes o inverso dos propagadores, psi barrado psi a menos 1, psi barrado psi a menos 1. Então, as constantes de renormalização que vão aparecer aqui, vão cancelar essas aqui, e vai sobrar isso aqui, a menos 1. Só que isso aqui é Z psi a menos meio, Z psi a menos meio, Z psi, então vai aparecer o Z psi a 1 do lado direito, Z psi a potência 1. Então, deixa eu cancelar isso aqui. Então, vamos ver aqui. Então, aqui eu vou ter CA a menos meio, e aqui eu tenho CA a meio. Tá legal, né? Deixar assim. Vou querer explicar. Vamos ver o que vai se cancelar aqui. Tá legal. Deixa eu ver aqui uma coisa nisso. Eu vou querer mostrar no final do dia, para poder isso aqui valer. Então, desculpa, eu vou ter que apagar aqui, porque eu já risquei o vídeo. Desculpa, gente, se for apagar, eu fazer, porque eu fiz besteira, quer dizer, eu risquei antes da hora. Vamos pensar, então eu estou só pegando esse trivértice aqui. Então esse trivértice aqui é isso. Então tá legal. Tudo aqui é renormalizado. Então, esse cara aqui é o renormalizado, então tudo é potência menos 1. Então isso aqui eu vou expressar em função dos campos dela. Então isso aqui vai ficar um CA menos meio, CA menos meio, Z psi é menos meio, Z psi é menos meio. Então vai ficar um Z psi é menos 1. Z psi a menos 1. Então o que vem daqui. Agora eu vou colocar os inversos dos propagadores. Então isso aqui é CA a menos meio, CA a menos meio. Vai ficar CA a menos 1. Com esse menos 1 vai ficar mais um CA. Legal. Aqui é o inverso do propagador fermiônico. Então isso aqui é Z psi a menos meio, Z psi a menos meio, Z psi a menos 1. Vai ficar Z psi, vai ficar um Z psi e o outro Z psi. Então isso aqui é como as constantes de renormalização vão aparecer do lado esquerdo, vindo da função de Green conexa e depois vindo aqui dos inversos dos propagadores nas linhas externas. São as duas faces, né, de definir a função de Green quanto parte do reduzible. Agora o G. Então o G, vamos lembrar aqui do nosso G. Aqui, né? O nosso G ficou assim. Então nós tínhamos o termo, na verdade tinha aquele mi a menos meio, como estou colocando. Tínhamos o G renormalizado, psi renormalizado parado, gama mi, psi renormalizado, A renormalizado mi. E aí jogávamos o contratermo, mais o kappa v. E aí a mesma coisa. Psi, kappa v, G renormalizado, psi renormalizado, gama mi, psi renormalizado, a mi. A gente juntou tudo isso. 1 mais kappa v, nós chamamos da função de renormalização do vértice. Constante de renormalização do vértice. 1 mais kappa v. GR vai ficar quietinho aqui. Aí o renormalizado, né? Então isso aqui ficou GV, ZV, G renormalizado, psi renormalizado parado, gama mi, psi renormalizado, A renormalizado mi. Então ficou assim. Mas jogando contra V, né? Então agora eu vou começar a substituir. Então isso aqui ficou ZV. Aí aqui GR, o G renormalizado. Aí agora que eu tenho, vou botar o beta aqui, então fica psi a menos meio, psi a menos meio. Então vai dar um Z psi a menos 1. E aqui eu vou querer colocar o beta. Então vai ficar um CA menos meio. E aí vai ficar psi renormalizado, agora psi beta, parado,
gama mi, psi der a mi, a der mi. Muito bem, então eu vou redefinir isso aqui como sendo a minha função de a minha função de acoplamento der. Então o meu G der, né? Aqui é o G normalizado. O meu G der, vou escrever para não esquecer, o nosso G der, ele vai ser ZV, Z psi é menos 1, ZA menos meio. G normalizado. Uma coisa que possa. Então, esse é o meu G der. Então o meu G renormalizado vai ser o inverso, né? Aqui eu tenho G renormalizado, eu vou escrever tudo em função do G der agora. Então vai ficar ZV menos 1, Z psi, ZA a meio. E aí vai ficar o G der. Então é o G. Aí agora o D2 gama aqui. Então isso aqui é o propagador conexo do férmio. E aí aqui vou multiplicar pelo inverso dos propagadores. Cada linha externa vai ser multiplicada pelo inverso do propagador. Então aqui é tudo iber, tudo renormalizado. Então aqui vai aparecer Z psi a menos meio, porque tudo eu estou escrevendo sempre agora renormalizado em função do iber. Então as constantes de renormalização, as funções de onda vêm com sinal negativo, um expoente negativo. Então aqui vai aparecer Z psi a menos 1, menos meio, Z psi a menos 1. Então aqui vai aparecer Z psi a menos 1. Mas aqui é a mesma coisa, vai aparecer um Z psi e aqui vai aparecer outro Z psi. Então esse aqui cancela esse. Então daqui vai me sobrar um Z psi e vai aparecer a função de 22 pontos beta. Então tudo agora é beta. E aí eu vou ter o que aqui? Vamos ver, eu vou ter esse ZA, vamos dizer assim, o G beta. Então vai ficar com função. Então vamos ver esse Z psi aqui. Vamos ver. Cancela esse Z psi aqui. Esse Z psi aqui, cancela esse Z psi aqui. Aí aqui eu tenho ZA menos meio, vai ficar ZA a meio. Então aqui eu botei um ZA a meio. Tá certo? Esse ZA menos meio, esse ZA a meio, dá um ZA a meio do lado esquerdo e aqui vai dar um ZA a meio. Então a gente está mostrando no final de tudo que para essa identidade valer, é preciso que o ZV a menos 1 seja o Z psi a menos 1, ou seja, ZV é Z psi. Então, na verdade, a função de renormalização, a constante de renormalização do vértice, que é essa logarítmica aqui, é igual a Z psi, que seria linearmente divergente. Então, confirma para a gente a divergência logarítmica. E mostra o seguinte, que o ZV é igual ao Z psi. Então, esse cara aqui cancela esse. Então, para eu renormalizar a constante de acoplamento, no caso a carga elétrica, não é uma constante de acoplamento desse modelo weberiano, eu preciso apenas, quer dizer, a renormalização da constante de acoplamento vem daqui, quer dizer, a constante de acoplamento dela é a renormalização da função de onda do fóton vezes a função. Então, quer dizer, na hora de calcular a minha função beta, que a gente vai precisar, né, na hora de definir, né, vai ver depois, né, mas assim, o que vai contar para a renormalização da constante de acoplamento é a função de onda. Quer dizer, uma coisa é renormalizar a constante de acoplamento, outra coisa é renormalizar o vértice. O vértice renormalizado é o ZV, mas justamente a renormalização do vértice, quer dizer, a divergência desse gráfico aqui é igual à divergência desse gráfico aqui. Então, esses dois que eu apaguei aqui, mas esse gráfico aqui e esse gráfico aqui vão ter os seus contratermos cancelados. Porque isso aqui é 1 mais kV, isso aqui é 1 mais k psi. 1 cancela com 1, então fica kV. Em termos de contratermo, né? kV é igual a k psi. Então, é só para a gente finalizar aqui esse resultado. Isso está dizendo para nós o quê? Isso está dizendo para nós que essa identidade aqui é válida, para essa identidade ser válida, para os campos médios, quando eu coloco tudo campo médio, essa identidade é válida, porque a minha teoria completa com os contratermos é renormalizável, né? Então,
e é invariante de Gauge, a conclusão, a consequência que eu tenho é que essas duas constantes de renormalização têm que ser iguais. Ou seja, esses dois contratermos têm que ser iguais. E aí, isso me mostra, no final de tudo, que para o cálculo da função beta, que é quando eu preciso da constante de acoplamento, eu não preciso calcular nem a função de vértice, nem a função de psi. Calculando a função de onda do fóton, calculando esse gráfico aqui, eu automaticamente estou renormalizando a carga elétrica. Então ele não renormaliza a massa, mas no final de tudo, depois das identidades que eram usadas, ele no fundo está renormalizando a constante de acoplamento. Então esse é o segundo resultado, é a relação entre a função de vértice e o propagador do férmion. E como consequência linha, né, é que a renormalização da constante de acoplamento é feita pela renormalização da função de onda do fóton. Ou seja, aqui eu não ganho massa do fóton, não renormalizo a parte longitudinal, não tem correção quântica na parte longitudinal e automaticamente esse gráfico aqui já me dá conta da renormalização da carga elétrica. E bom, só para terminar agora, o que está me faltando é ver o que acontece com a função de 4 pontos do fóton, né? A função, quer dizer, nós temos essa divergência aqui logarítmica, né? 4 linhas externas, né? Então a gente tem 4 menos EA, menos 3 meios de Fc. Então aqui é 0, não tem linha externa de psi, tem 4 linhas. Então o gráfico seria logaritmo, a gente divergente. Então eu precisaria renormalizar essa função de Green, esse gráfico aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer. É simples, você não vai nem precisar fazer. Se nós derivarmos essa equação aqui 3 vezes em relação a A, vamos derivar em relação a um Ani de Y, derivar em relação a um A kappa de Z, e vou derivar em relação a uma lambda de W. Quando eu fizer essas três derivadas aqui vai aparecer, essas 3 derivadas vão entrar aqui. Então isso aqui vai me dar um dmi de um delta 4 de fóton, né? Vai dar a mi e kappa lambda de x, y, z e W. Então tem uma função de 4 pontos, que é essa função aqui. Mas agora, esse termo aqui vai bater aqui. Então esse termo aqui vai me dar uma derivada, uma dessas derivadas vai comer esse cara aqui. E nós vamos ficar com 2 derivadas aqui, quer dizer, essa derivada aqui vai acabar com essa, vai ficar um delta. Depois eu não tenho nada para derivar, então essas 3 derivadas, é como se eu tivesse terceira derivada de uma função linear. 3 derivadas de uma função que dá 0. Então no final do dia isso aqui dá 0. Então isso aqui está me mostrando o quê? Que essa função de Green, a parte longitudinal dela é 0. Ou seja, depois de eu renormalizar, quando eu tirar essa função de Green no final do dia, essa parte, a correção quântica, né, da parte longitudinal, ou seja, essa função de Green não tem parte longitudinal, porque isso aqui é o dmi. Para que isso aqui seja 0, então é preciso que essa função aqui tenha essa forma assim. Isso aqui seria, no espaço de Fourier, algo do tipo K2, exatamente como no caso do propagador, menos Kπ, algo assim. E aqui uma função, vamos dizer assim, uma função, vamos chamar assim de um pi, né? Que a gente vai mi kappa lambda de K. Então, essa função, isso aqui já é quadrático isso já é quadrático no momento. Então, se isso tudo aqui deveria ser linearmente divergente, né? Se isso aqui deveria ser log divergente, como isso aqui já é quadrático, né? Então isso aqui vai ser finito, porque aqui já é quadrático, isso tudo aqui deveria ser log divergente. Então, como eu tenho uma coisa quadrática aqui, eu já vou usar todas as potências aqui, então essa função aqui, no final de tudo, ela tem que ser quadraticamente, tem que ser uma coisa do tipo 1 sobre 14 ao quadrado, para poder dar essa função aqui, vamos dizer,
Porque isso aqui, essa função de green toda aqui, ela seria log divergente. Então, se no final de tudo isso é log, mas aqui eu já tenho um quadrado, então isso aqui tem que ser um quadrado no denominador para manter a dimensionalidade. Então, se a gente olhar, por exemplo, no sumariamente de Delbrück, né, que é justamente esse aqui, a um loop, né? O que eu vou ter aqui na QED? Eu vou ter integral em V4, tá, um loop. E eu tenho um momento, 2 momentos, 3 momentos, 4 momentos. Então, eu tenho um sobre o propagador do fóton, né? Mas em termos de cálculo de power count, isso aqui, o propagador do fóton é 1 sobre kappa, né? Então, aqui está me dando V4 kappa, V4 ficaria 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui me daria realmente log divergente. Mas, devido a essa identidade de ordem, eu seleciono já uma parte transversa aqui que vai multiplicar esse propagador. Então, como isso aqui tem potência 2 no momento, e isso aqui, no final de tudo, isso aqui deveria ser log, então, para que isso aqui no final de tudo seja adimensional, eu preciso que essa função aqui, fazendo o cálculo explícito, essa função que vai sobrar aqui seja quadraticamente convergente. Então, esse gráfico aqui no final do dia converge. Então, eu não preciso, então, apesar de ser linearmente, de ser log divergente por power count, a simetria de gate faz com que, se eu for calcular esse gráfico aqui explicitamente, ele saia convergente. Então, só para finalizar, a gente com a renormalização da QED, a gente viu que, basicamente, o fóton não ganha massa com as correções quânticas. Vimos que a função de 3 pontos, né, ela tem um contratermo que se relaciona com essa função de 2 pontos aqui, né, o propagador do Fermi. De fato, né, isso aqui, deixa eu apagar isso aqui um instantinho, rapidinho, estou acabando já. Então, se a gente for olhar isso aqui no espaço dos momenta, né, isso aqui é o momento, kappa mi. Isso aqui é a função de vértice. A função de vértice é o gama mi, né? I é gama mi, IG gama mi. E aí, aqui, se olhar esse propagador aqui, né, é o kappa mi, gama mi. Aqui eu tenho esse propagador aqui, né, que é o gama, né, aqui é a função de 2 pontos, né, isso. É a função de 2 pontos que vai ter, deixa eu ver uma coisa. Se eu pegar, tá certo. Essa função de 23 pontos, eu tenho que se parar, então, isso aqui me daria o trivértice, né? Tá certo. Então, isso aqui me daria o momento, né, associado ao trivértice, e aqui nós teríamos o propagador, aqui nós temos o propagador do fóton, do Fermi, né? Então, isso aqui me daria alguma coisa como e ali eu tenho aquelas funções delta, certo? Se eu for olhar isso aí no espaço dos momenta, né? Se eu for olhar isso aqui no espaço dos momenta, vou ver uma coisa aqui. Ali eu geraria, eu pensasse, aquele momento ali, é o momento do fóton. Esse aqui é a coordenada x, isso aqui é a coordenada x. Então, quando eu for no espaço Fourier, isso vai virar um momento do fóton. Aqui eu vou ter o fóton menos, aqui eu vou ter o x é o fóton, o y é o férmio, o z é outro férmio, né? Então daqui teria alguma coisa queria ver se a gente consegue dar uma interpretação gráfica aqui com isso. Isso aqui ficaria o propagador do fóton, do férmio, né? Que seria algo do tipo, quer dizer, isso aqui é o inverso do propagador, né? É o gama 2, não é a derivada segunda do W, é a derivada segunda do gama. Então, isso aqui é o que está aparecendo lá algo do tipo psi barrado I gama mi, dmi menos n psi. Algo desse tipo assim, é isso que está aqui. A função de 2 pontos, né, é a ação efetiva, né? Só que nesse caso aqui, a nível clássico, né? E aí eu teria o x menos z. Então tá legal, eu teria o propagador. Deve acontecer o seguinte, como aqui eu tenho esse termo aqui, com esse termo aqui menos, essa massa aqui vai desaparecer. E o que vai sobrar para nós lá é justamente gama mi dmi, que é o que está aqui. Então esse gama mi aqui é o momento, e aqui é o gama mi, da regra de Feynman, né? Está aqui.
Aqui, quando eu usar isso aqui para o propagador, esse termo de massa aqui, vai aparecer um termo de massa menos aqui, mas aqui vai aparecer um termo de massa mais. Então, essa massa vai desaparecer e o que vai sobrar daqui vai ser o gama mi dmi também. Então, tá certo, só para ver. Mas, no fundo, o que a gente está dizendo é isso, né? Que a divergência associada a esse vértice é a divergência associada ao propagador externo. E isso, então, simplifica a vida da gente na hora de... Então, quando a gente calcular a renormalização da função de onda do fóton, a gente já está automaticamente renormalizando a constante de acoplamento e tirando a função beta também. Então, isso, só para ter uma ideia, né, isso seria a renormalização da QED espinorial. Então, a gente pode fazer... Agora, na próxima vez, a gente vai fazer a QED escalar. Porque a QED escalar tem um fato interessante também, porque na QED escalar, a gente, além do vértice, do trivértice, que é esse aqui, né? dmi, a mi, a gente tem esse vértice aqui. Φ está, Φ, a mi. Então, a gente tem que mostrar que esse vértice se renormaliza junto com esse, quer dizer, depois de renormalizar, será que essa constante de acoplamento vai ser diferente? Esse quadrado aqui vai ser diferente desse termo aqui? Será que eu teria um E' aqui e aqui eu teria um E, duas linhas ao quadrado? Então, o que a gente vai mostrar que as identidades de Otto vão dizer que, da mesma forma que eu renormalizo esse, automaticamente eu renormalizo esse. E aí, depois de renormalizado, os contratermos são tais que as duas cargas, as duas constantes de acoplamento se renormalizam igualzinho, de tal maneira que a simetria de gauge é mantida. Então, a relação, eu gosto de fazer identidade escalar, porque tem esse, vamos dizer assim, esse ingredientezinho a mais que a QED espinorial não tem. Porque a QED espinorial tem um vértice só. E aqui não. E para manter, né, quando a gente escreve o campo tempo cinético, o campo bosônico, ele é dmi está, dmi. Então, o que aparece para a gente vai ser, pelos acoplamentos mínimos, quer dizer, vai ver o termo usual cinético, mas aí pelos acoplamentos mínimos vai aparecer o termo linear, derivada φA, e vai aparecer o termo quadrático, φ está AA. Então, o que faz a invariância de gauge é sair daqui, mexe com esse, para poder aquilo ser invariante de gauge. Então, a gente tem esse ingrediente a mais. Então, eu tenho que garantir que essa renormalização vai junto com essa, para que eu mantenha, depois da teoria totalmente com os contratermos, esse acoplamento aqui seja o quadrado desse, e não perca essa relação entre esse quadrado e esse quadrado. Então, aí é só que seria interessante ver isso na QED escalar. E aí, na próxima vez, eu deixo a QED supersimétrica também, porque aí é mais interessante, porque o acoplamento quártico escalar vai estar ligado ao acoplamento de gauge. A QED supersimétrica, na QED escalar, como o Salam mostrou lá na tese de doutorado dele, nós precisamos introduzir para a teoria ficar renormalizada, né? Esse termo aqui, que entra com uma constante de acoplamento que não é de gauge, né? Então, a gente, na QED escalar, tem os acoplamentos de gauge, né? O E, Φ está, dmi, Φ, a mi. Tem o E2, Φ está, Φ, a mi. E por argumento de renormalizabilidade, eu tenho que introduzir uma interação, auto-interação da matéria carregada, com uma outra constante de acoplamento. Só que na QED supersimétrica, por causa da supersimetria, essa constante de acoplamento acaba sendo o E2. E aí é interessante mostrar que depois de renormalizar, mantendo a supersimetria e a simetria de gauge, todas essas constantes se renormalizam juntinhas, e aí, depois de renormalizada, a teoria continua sendo invariante. Aí tem um ingrediente a mais que é misturar. Isso não acontece na QED escalar. Na QED escalar, essa renormalização aqui ela vai independente. Então, o que é importante é manter essas duas aqui, porque essa aqui automaticamente é invariante de gauge. Então, tem esse aspecto interessante na QED escalar, que depois vai ser, vamos dizer assim, extremado até, vai ficar mais evidente ainda na supersimetrização da QED. Porque a supersimetrização da QED é uma superposição da QED espinorial de Dirac com a QED escalar. Bom, então,
acho que por hoje a gente pode parar aqui, né? E a gente se vê na próxima semana. Aí, olha, na semana que vem,